Olá, sejam bem-vindos. Vamos conhecer Dedima, uma cidade criada para acomodar portugueses comerciantes que viviam no Japão desde sua chegada em 1543 em Kagoshima, trazendo armas e com a chegada do cristianismo em 1549. No momento da nossa chegada, não sabíamos bem ao certo o que encontraríamos nesse lugar. Logo na chegada, soubemos que este rio fora aumentado em 18 metros a sua largura original. Aí, uma réplica da ponte original, que seria como essa que existe dentro de Dedima, nós pudemos ver, e ela tem 4,5 metros mais ou menos. Então, mais ou menos dá para imaginar como que era. Dentro de Dedima, os navios na época portavam ao lado esquerdo da ilha, trazendo açúcar, tecidos em seda, marfim, pimenta, etc. Do Japão exportava-se cerâmica, prata, cânfora, bicho de seda, entre outros. Logo na entrada, pudemos ver uma réplica do portão original. Assim que entramos, recebemos um panfleto que dizia 450 anos desde sua abertura. Um guia com os trajes da época, muito atencioso, nos deu uma prévia sobre o local, onde passamos a entender mais sobre sua história. Dentro, pudemos observar que seria como um museu contando a sua história com materiais da época. Foram feitas escavações, pode ser observados como era e funcionava com enquetes, desenhos e muitas outras coisas ali. Tem vários materiais, como de pesquisa, medição de tempo, mesmo passatempo para os holandeses que viviam nesse lugar. Eles viviam em torno de 10 a 15 holandeses. Eles tinham escravos também. Naquela época, era uma época que até mesmo os japoneses vendiam, até mesmo compravam, mesmo pessoas que seriam asiáticas. Daqui existia isso. Dentro de Dejima não era permitida a entrada de mulheres. Existiam as regras e pessoas autorizadas para entrar e sair dentro de Dejima. Os holandeses não poderiam fazer o mesmo, não poderiam sair desse lugar. Tinha também japoneses que viviam no local. Esses seriam tradutores, segurança. Casas com fachadas na cor verde seriam casas de holandeses, pois a tinta na época era muito caro e eram trazida pelos holandeses. Esses holandeses seriam pessoas que vinham trazendo a carga, desembarcavam e tinham chegado antes, iam embora fazendo a troca do navio. Existia a casa do capitão, assim chamado em português por todos ali, pois seria inicialmente dos portugueses. Foram os portugueses que fundaram a ilha de Dedima. Porém, os holandeses que acabaram ali tomando conta. Assim, né? Como o bolo de Castela, até a capa de chuva, conhecida aqui e até hoje chamado pelos japoneses como capa. No local existia balança, casa de contadores também. Ali existia horta, criação de animais, tudo para os holandeses. E depois, na época Meiji, fora demolida. A parte esquerda de Dedima, ela já tem prédios novos, uma construção mais europeia. Até igreja, escola. Mais tarde, pela abertura das relações exteriores. Mas agora vamos lá para a história de Dedima. Vou contar aqui para vocês a história de Dedima, como que foi. O porto de Nagasaki, aberto em 1571, era muito difícil a parada em outros lugares, pois o mar era aberto e a Baía de Nagasaki foi escolhida. Houve perseguição ao cristianismo em 1587. Toyotomi Hideyoshi emitiram uma ordem de expulsão aos missionários e cristãos. Em 1612 fora emitida uma proibição ao cristianismo e foi dada a construção de Dedima para fins comerciais com os portugueses. O shogunato criou a pequena ilha artificial para acomodar os portugueses, para evitar missões cristãs pelo país.
concluída em 1636 com investimento conjunto de 25 habitantes da cidade, chamados Cidadãos de Dima, sendo esses comerciantes ricos que representavam Nagasaki, também chamada de Tsukishima, por ser construída no mar, e Ogishima pela sua forma em leque. A ideia do projeto, supervisão e construção em detalhes são um mistério até nos dias atuais. Em 1639, os portugueses foram expulsos de Dedima e a recém-construída Dedima tornou-se uma terra desabitada. Mas em 1641, a casa comercial holandesa foi transferida de Hirado. Dedima desempenhou um papel importante na modernização do Japão e como a única janela aberta para a Europa Ocidental por cerca de 218 anos. Em 1641, o shogunato obrigou os holandeses a se infiltrarem como missionários e fornecerem informações sobre antigos grupos religiosos com os portugueses para impor proibição cristã e a expulsão dos portugueses. Esta é uma das condições importantes para que os holandeses pudessem viajar para o Japão. Comércio de Dedima. Durante o período de Edo, mais de 700 navios holandeses visitaram o Japão durante os 227 anos de 1621 a 1847. Devido aos ventos sazonais, os navios holandeses chegaram ao porto de Nagasaki com mais frequência em junho e julho, saindo de Batavia, agora Jacarta, passando pelo Estreito de Banga, Estreito de Taiwan, depois para as ilhas Mishima. Tudo ia bem, pois inicialmente o Japão não impuseram restrições ao comércio, pois em 1685 começaram algumas restrições, em 1715 novas restrições e 2 navios por ano, e novamente em 1790 novamente mais restrições de 1 navio somente. Em 1795 a Holanda seria invadida pela França. E em 1799 a Companhia das Índias Orientais foi forçada ao fechamento. E aí veio o fim de Dedima. O pedido da abertura do país à celebração de tratados como o resultado da Guerra do Ópio, que eclodiu na China. As informações sobre a eclosão da Guerra do Ópio vieram de um navio holandês, chegando a Nagasaki. Mas o governo holandês apresentou uma carta de recomendação para abrir o país ao shogunato, que não conseguiu encontrar um meio eficaz. O primeiro enviado oficial dos Estados Unidos visitou o Japão em 1846. Foi o primeiro tratado do Japão, a Convenção de Kanagawa. Em seguida, da Convenção de Kanagawa com o Reino Unido e os Países Baixos. Em 1856, o cônsul-geral dos Estados Unidos, Harris, veio ao Japão para negociar um tratado comercial. O shogunato finalmente assinou o Tratado de Amizade e Comércio Japão-Estados Unidos em 1858, diante de Harris, que ameaça a negociar contra o poder militar japonês. Isso levou ao colapso substancial do sistema do shogunato em Edo, atual Tóquio. Com a conclusão do Tratado de Paz Japão-Holanda em 1556, a detenção dos holandeses fora suspensa e o Tratado do Comércio Japão-Holanda em 1858 permitiu que os japoneses entrassem e saíssem de Dedima. Ao mesmo tempo, a Casa Comercial de Dedima tornou-se o consulado holandês e o negócio comercial foi transferido para uma empresa nacional Nederland. E a Casa Comercial Holandesa encerrou sua longa história. Em 1866, Dedima foi transferida para o assentamento estrangeiro. Após isso, a cidade de Dedima muda drasticamente devido à modernização da cidade e a sua forma de leque perde-se totalmente com o crescimento da cidade em 1885 e o melhoramento do porto em 1904. Essa foi a história de Dedima, do ultimato aos portugueses, às boas relações com os holandeses. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder, inscreva-se e deixe um gostei no vídeo. Se puder também recomendar a alguém, muito obrigado pela força. Então, até o próximo vídeo e até mais.